nossos milhares, milhões de fãs. Mais um É Nós Queiroz na área e hoje estou de novo dentro da Toca do Leão para a gente bater um papo com Carlos Quila, o executivo de futebol do Remo. Tudo que vocês querem saber, eu vou tentar repassar para ele. Carlos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Samara, por ter conseguido isso. Espero que o papo seja bacana para ti também. Eu espero isso e poder passar algumas coisas da minha carreira e especialmente do Clube do Remo. Então, galera, quer saber como vai ser esse papo? Eu já te peço, vem com nós. Vamos lá, eu nem vou pedir para vocês curte, compartilha, dá o like aí, te inscreve no canal, porque você já sabe o que fazer, né? Senão a gente não consegue ter pessoas de garbo e elegância como o Carlos aqui. Eu ia começar a bater esse papo contigo de um jeito, eu vou mudar. Eu queria saber o seguinte, Carlos, o que realmente tu sabias do futebol paraense? O que tu tinha desse conhecimento? Aí vai vir depois da tua resposta uma subpergunta. Vai lá. Mais uma vez, obrigado. Prazer enorme. Bom, a gente sabia da grandeza, né, principalmente dos dois clubes da capital, né, pela torcida que tem, né, que faz a grandeza desse clube. Um clube que a gente vendo mais de perto, como eu estou podendo ter a oportunidade agora do convívio, saber do quanto ele é importante para a cidade, para o estado, né? E poder estar vivendo esse momento do clube, um momento de reestruturação do clube. A gente sempre de longe tinha uma imagem até um certo momento ruim, né, do mercado, como executivo do Remo. E hoje essas coisas vêm mudando, né, com uma gestão responsável, né. A gente sabe que esse momento é um momento de se pagar contas, né, e tentar fazer um futebol competitivo. Isso vem, de certa forma, tendo êxito aqui, e poder melhorar esse processo, né, do clube. E a gente sabe que, à medida que o clube vem se organizando, e quando estiver realmente organizado, com essas finanças sanadas, o clube tem um potencial muito maior de investimento que vai potencializar esse clube no cenário nacional. E quando tu chegaste aqui, o que tu realmente descobriste? Tipo, tá, grandeza do clube, aí tu chegaste aqui e disseste, pum, tem coisas que não era nada do que tu imaginavas, é melhor, é mais difícil, assim, o que quando tu chegas tu descobre além do que tu tinha ouvido falar, de ser adversário, enfim? O que me surpreendeu dentro do Remo é que você, dentro do clube, ele é um clube social, né, também, né, e tem envolvimento de muita gente. São muitas pessoas que circulam dentro do clube. Então, muitas vezes você está numa reunião, né, porque entra um diretor, esse aqui é o diretor da tal área. A bocha. Que você nem conhece, né? E embora eu esteja aí num período curto, né, eu estou aí praticamente há 2 meses no clube, mas ainda não conheço toda a diretoria. Isso mostra a grandeza do clube, só que nós temos que direcionar isso para que as coisas possam fluir positivamente, né? A gente sabe que o torcedor ele cobra, e o dirigente ele também é, acima de tudo, torcedor, né? E você tem que conviver com essas pessoas e tem que entender a ansiedade desse dirigente, né? De querer o resultado de pronto, né? Na verdade, o dirigente, ou aquele que milita dentro do clube internamente, ele sabe o que está acontecendo dentro do clube, diferentemente do torcedor que só está lá torcendo. Ou deveria, né? Pelo menos, né? A maioria sabe. Deixa eu te perguntar uma coisa que é trocando ideia nas redes sociais e tal, e aí isso vai permear o nosso papo, é o seguinte, eu queria que tu dissesse, parece meio óbvio, mas é importante, o que realmente faz, mas realmente, assim, se tu pudesse, a função de executivo, tá, de futebol, e o que faz o executivo de futebol num clube como o Remo, se é que há uma diferença, a função em si, e aqui num clube, como é que, o que eu digo num clube como o Remo, que passa por tudo isso, todas essas dificuldades, que não está todo prontinho para tu sentar e
Queria que tu dissesse, porque eu vejo que tem muita curiosidade, muita dúvida e muita interpretação errada sobre isso. Então, qual é a função e aqui se ela rola do mesmo jeito? Cada vez mais o executivo ele tem que estar preparado, né, e ter uma formação acadêmica. É extremamente importante que ele tenha essa formação, para que ele consiga fazer a gestão dos setores do clube. Todo clube ele tem lá seu departamento de marketing, com seus objetivos, né, que tem que estar alinhado com o departamento de futebol, né? A parte de comunicação do clube, que você também tem que fazer a gestão. Então, você tem que ter essas noções. Tu passeia por tudo isso. Exatamente. Nós temos aí um departamento de fisiologia, que, por sinal, o Remo tem um dos melhores departamentos de fisiologia que eu trabalhei. A gente fez um papo e mostrou, acho que, se não em primeira mão, uma das primeiras mãos do NASP. Em termos de estrutura e em termos de profissionais. O doutor Jean tem um comando espetacular, o Eric na parte de fisiologia. Então, assim, nós temos que, muitas vezes, discutir alguns procedimentos. Então, para isso, eu tenho que ter, pelo menos, uma noção básica da fisiologia, algumas práticas que a medicina, que a gente está habituado ao convívio, e a gente tem que ter noções disso. Além do mais, a parte jurídica do clube. Nós temos que conhecer direito esportivo, nós temos que conhecer legislação, porque nós fizemos contratos que muitas vezes oneram o clube. Então você tem que ter a responsabilidade sobre os contratos, aquilo que você coloca em contrato, na relação com os atletas, na relação com os clubes parceiros, quando você tem um jogador, na relação com seus agentes, com comissões. Possivelmente, hoje está voltando o direito, participação do atleta no direito econômico, né? Isso também a gente tem que fazer. Além das questões relativas ao mercado propriamente, que é na mapeamento de atletas, que você tem que ter um banco de dados. Né? Você tem que ter um banco de dados, que eu sei que mais à frente você vai tocar nesse aspecto. Você tem que conhecer isso. Você tem que conhecer o mercado de profissionais, de treinadores, para saber qual é a metodologia que cada treinador aplica. Né? Você tem que conhecer gramado de futebol, por que o gramado não é bom, por que o gramado o que tem que ser feito no gramado, para você poder discutir essas práticas com os profissionais que estão envolvidos em cada área. Vou até, nem estava, mas esse negócio que falaste de gramado, isso é não vou dizer que é um problema, porque é uma característica da nossa região. Muita chuva no período do campeonato, isso foi Na verdade, eu acredito que tu estás vendo isso, tu vais ver isso durante o campeonato. Mas assim, isso para ti foi uma surpresa, ou tu já sabia? Como é que é isso? Isso foi uma das coisas que tu disseste, pô, isso aqui tá mais... Não é nem pior nem melhor, tá diferente do que eu imaginei, ou eu desconhecia. Essa tua colocação, ela me permite fazer uma colocação que eu já venho internamente falando aqui com a diretoria. Nós aqui na capital não temos gramados do nível dos gramados que nós temos no sul e sudeste, nem no nordeste. Os gramados são bem abaixo. Mas nós temos duas coisas que são fundamentais para ter gramado bom. Você tem sol e chuva. Isso se não tiver sol e não tiver água, lá no Palmeiras está trocando para um gramado sintético porque não tem luz. O Atlético fez aquele start, teve que colocar sintético, lá o Atlético Paranaense, porque não tem luz. Então nós temos... a questão aqui nós não temos aqui empresas ou equipamentos apropriados para ter gramados de alto nível. Para manter, né? Para manter e para tratar. O gramado bem não. A gente hoje tem equipamentos moderníssimos que são caríssimos para você ter bons gramados. Você vê o gramado dos grandes centros, ali tem investimento alto para deixar um gramado naquela condição. E hoje tem empresas especializadas no Brasil todo que tratam desses gramados, né? Aliado a isso, nós temos a questão das chuvas, né? Que aí você tem que ter uma drenagem que sustente a carga de chuva, que muitas vezes é excessiva aqui. Quando tu for jogar no Parque do Bacurau, depois eu venho fazer uma brincadeira aqui contigo. Bora para a brincadeira que a galera quer. Elenco, formação de elenco, tu falaste do teu banco de dados, enfim. Carlos, a gente já conversou um pouquinho antes de gravar e tal, eu troco muita ideia com a nação querosense e assim, tentar explicar para eles como é
o processo. Mas aí eu vou te começar te perguntando da parte ruim, que é assim, qual é a tua maior dificuldade para contratar um jogador ou um treinador? Não, jogador que treinador veio outro assunto. É Belém, é ser Belém, ser o Campeonato Paraense, é ser Belém, é grana ou é essa falta de visibilidade que a gente ainda tem, independente do tamanho, da moral das torcidas e tal. Qual é, ou se tem mais uma, obviamente. Comecei pela dificuldade, depois você vai... Bom, essas dificuldades que você elencou, elas realmente conspiram para que a gente tenha sempre dificuldade, né? Embora tinha uma pior, né, historicamente, no clube, que era a falta do cumprimento da trabalhista. Então, por isso que eu tirei. Hoje, o clube hoje é um atrativo nesse aspecto. O clube vem cumprindo religiosamente o seu orçamento. Isso é extremamente importante. É uma ferramenta importante de convencimento. De convencimento. Porém, essa questão, principalmente no final de ano, é muito difícil, porque você tem concorrências de grandes centros, né? São muito mais atrativas. É por isso que a gente tem que lutar para sair de Série C, para que a gente tenha uma Série B que hoje você tem uma vitrine espetacular no Brasil todo, né? Fora dinheiro. Fora dinheiro, exatamente. Então, vejam vocês, a princípio se estipula um orçamento, né? Você tem lá, por exemplo, como eu trabalho, tá? Você tem lá 300 mil reais para fazer uma folha de futebol. Você tem que, bom, eu vou gastar 50 mil com atacantes, 40 mil com meias, eu divido em setorizo. Setoriza o teu orçamento de futebol? Pô, legal, olha aí. E aí você coloca, bom, eu trouxe um meia aqui que ganha, vou dar um número aí, 50 mil reais. Bom, então, se aqui ganha 50 mil reais, eu tenho que trazer aqui o atacante que ganha 10 para equilibrar essa folha. Então, você... Por 50 mil reais eu entro no NASP agora para ficar fininho e jogar bola. Não, é um valor. Eu sei, não tem nenhum atleta que recebe isso aqui. Então, você tem que fazer esse jogo financeiro, de números, né? Então, você... estou gastando... meu lateral esquerdo eu gasto 12 mil com 2, digamos, né? Bom, então eu posso trazer um volante ou lateral. Enfim, você tem que jogar esses números para chegar dentro de orçamento. Além de tu seres bom de olho, de scout, de tudo, tu tem que ser bom de matemática, principal de conta, né? Contabilidade. Executivo não é fácil. Então, assim, é uma dificuldade muito grande e uma coisa que eu sempre bato isso. Esse período é muito complicado. Mas houve, na minha opinião... assim, óbvio que a gente não vai entrar em nenhum mérito de questão, não há necessidade disso. Houve, mas não do que sim nas tentativas, justamente por toda essa dificuldade, ou foi bem, assim, enfim, elas por elas? É natural, né? Porque assim, eu, até por militar em Série B, mais em Série B, na verdade, o meu banco de dados ele está mais relacionado com isso. Então a gente sempre procura aquele jogador que já trabalhou, sabe o perfil. Você conhece, que você na verdade só conhece o jogador quando trabalha com ele. O resto você tem informação aqui ou colar, mas nem sempre elas são fidedignas. Então, claro que a gente escuta bastante não, mas dentro dessa engenharia financeira, você vai preenchendo essas lacunas, e a gente fez um planejamento interessante aqui, de fazer um time pensando no campeonato estadual, um time e ficar aguardando as movimentações do mercado, porque muitas vezes o jogador que tu tentou trazer, ele foi lá para uma equipe lá jogar o Paulista. Chegou lá, o treinador não foi com a cara dele, manda ele embora. Ele chega, não estou gostando daqui. Aquela proposta que tu fez ainda está de pé, e aí tu traz ele numa condição... Tem chance de renegociar. E aí você acaba... Isso acontece muito, muito. Nós tivemos a oportunidade, recentemente, 2 jogadores que a gente nem tinha a expectativa de trazer, trouxe, e é a oportunidade de mercado. Eu acho que quando você trabalha... Trouxe, está no elenco. Quando você faz isso, e as oportunidades ocorrem, e você consegue, você, ao longo do tempo, você tem uma tendência de montar uma equipe boa. Mas precisa tempo. Esses dois precisa tempo. Que foram oportunidades que vocês não imaginaram e conseguiram são...
Posso falar, não tem problema não. Uma foi o Charles, que é um jogador que eu acompanho já há um bom tempo, jogar no Santa Cruz. Que veio do Santa Cruz. Já tinha a oportunidade de trabalhar tentar trabalhar com ele em outros clubes. Foi uma oportunidade que ele não quis mais permanecer, nos procurou e ele já sabia que a gente tinha interesse nele. E a outra foi a volta do Parker, que é o primo do Peter Parker. Esse aí. Primo do Homem-Aranha. É uma oportunidade que a gente não esperava. A gente até, entre os meio-campistas, a gente estava sem orçamento, mas como é uma oportunidade de mercado, a gente não vai ter essa oportunidade lá na frente. A gente fez um esforço, sacrifício da diretoria, e a gente trouxe, entende? E ele já conhece o clube também, tem essa vantagem. Erro zero. Carlos, o seguinte, vamos entrar aí com o Rafael, que se também em breve estaremos com o Rafael Jacques aqui. Quando tu vieste para cá, o Fábio, eu imagino que tenha sido o Fábio que te ligou, tu sentaste, vocês imaginaram uma proposta de jogo, tu tentaste conhecer aqui o que o Remo normalmente faz, que é uma coisa que a gente quer que o Remo faça, outra coisa é o que dá para o Remo fazer, estou falando de jogo. Sim, sim. E tu falaste, eu tenho dentro de um perfil, se é que isso aconteceu, X nomes dentro desse perfil, de uma condição que dá para a gente... que é o A, B, C, D e E. E nem vou dizer quem era a primeira, quem era a segunda. Eu imagino que eu vou contratar um vendedor, vou fazer lá o meu coisa. Foi isso ou não, cara? Bora ver quem quer ganhar 5 mil reais por mês ou não. Não. A gente tem uma proposta e até para montar esse elenco não vai ser tudo na mão do treinador, não. É assim, a gente já tem mapeado. É isso? É por aí? O Jacques entra nisso? Dentro desse contexto. O que se pensou? Bom, nós precisamos de um treinador que conheça bem a Série C. Né? E principalmente como nós caímos na chave do Nordeste, que tenha tido confrontos com times da Série C. O São José participou dessa região. Então ele jogou contra essas equipes. Que tenha feito um trabalho, sendo um treinador emergente, e que tenha feito um bom trabalho no clube que ele fez, e tem uma ideia de jogo bastante agressiva, no sentido de atacar, ter posse de bola, perdeu a bola, tenta retomar logo no setor ofensivo. Perde, pressiona. Assim, e aí, dentro disso, né, o Rafael Jacques, inclusive, na época que, depois você vai falar aí, pelo menos você disse que ia falar, eu fiquei 9 anos trabalhando com o diretor do Grêmio, o Jacques foi meu atleta. No Grêmio, nesse período aí. Tinha cabelo, tá? Tinha. E cabelo parecia mesmo. Mais alto com o cabelo. E aí, dentro do trabalho, por conhecer o bastidor do trabalho dele, do comando dele, claro que entra também a questão financeira, um treinador que também aceitava aquilo que o clube estava propondo como projeto, né? Isso também é importante. Entender, nós vamos aproveitar jogadores da base, o segundo, o reserva possivelmente seja um menino da base, nós vamos ter que apostar, que há uma ideia do presidente em termos de usar jogadores, não só ter uma base, mas que possa se usar esses talentos que naturalmente precisam ainda um acabamento, que nós temos um campeonato de base muito frágil, poucos jogos, então você não consegue formar um jogador só jogando base. Você precisa dar esse acabamento dele no profissional. Hoje nós estamos tendo um exemplo. É como se o início dele fosse mais uma categoria de base. O sub-23 dele no profissional. O Laílson, que agora está começando a jogar, tem 22 anos, ficou 2 anos no clube, só militando entre treino e hoje que ele está conseguindo. E assim vai acontecer isso com o Alas, com o Pingo, com os outros, com o Varley, com os outros meninos que estão aí, é o mesmo processo. É um processo. São bons. São bons valores. Mas precisam ainda de casca. Ganhar. Não só isso. Isso é extremamente importante. É nível de competitividade, intensidade de jogo que eles não têm. Mas não por culpa deles. Não, pelo trabalho incipiente. O trabalho não é o ideal. O clube não tem como investir na base como deveria fazer. Ele tem que priorizar aqui o profissional. E faz o que dá lá. Mas vem melhorando o investimento ano a ano. Hoje nós temos uma academia, hoje nós temos condição. Isso é uma coisa importante. Eu não vou te interromper, vou só corroborar o que tu está falando, porque a galera aqui começou até essa história. Porra, o Rony vai ser vendido. O Rony, que está no Atlético Paranaense, que surgiu aqui, vai ser vendido. Porra, eu mesmo cometi essas. Porra, Remo e Paysandu não aproveitam a categoria de base. Porra, Remo e Paysandu, isso.
eu vou falar o Remo e o rival, a gente está dentro da casa do Remo por respeito. O Remo e o rival, não sei o quê. Aí agora tu vem com um dado que é muito importante. Como é que eu vou investir um negócio quando o gargalo tá no osso? É isso? É que Isso é bom do pessoal saber. o futebol brasileiro tem mudado muito a questão da categoria de base. Hoje os atletas têm sub-23, você tem sub-23 nacional, você tem sub-20 nacional, você tem sub-17 nacional, competições nacionais. Você vai no aeroporto, está o sub-17 do Grêmio viajando para jogar no Rio contra o Flamengo. E vai sendo nada. E a gente fica no submundo, né? Das competições. É o submundo, né? O teu sub-23 e o nosso é submundo. Boa. Então, como é que você quer que esse jogador vá para um estádio com uma torcida de 20 mil pessoas, exigente como é a nossa torcida, e que ele deu o retorno dentro de campo? Se ele errar uma bola, na outra ele está sendo vaiado. Então, a exigência é grande. Você cornetei no jogo lá isso. Mas isso não é só também, Queiroz, com o jogador de base. Aquele jogador que veio para cá, que ainda é um jogador que a gente vê qualidade, que ele tem uma curva de crescimento, mas ele não está pronto para isso, ele não responde, como alguns não responderam no último jogo. É um processo isso também. Mas isso eu imagino que tu faças isso, Carlos, é o seguinte. Tem que falar pro cara, porque tu tá numa torcida sensacional, se tu fizer uma boa partida também ela vai dizer que tu é craque, calma, não vai acreditar também, porque não é assim, mas ela tá carente, então ela espera demais. Ontem na live, ontem que a gente tá gravando, eu perguntei, o Remo foi abaixo da expectativa, mas por que ele foi abaixo ou porque a expectativa estava muito acima? Eu queria te fazer uma outra colocação nesse papo. Ano passado eu fiz algumas críticas. Posso falar sobre isso? Então fala, desculpa, fala. Eu posso falar. A minha expectativa realmente era de fazer um jogo muito melhor que fizemos. Então ok. Eu só consegui voltar ao meu estado normal de tanto foi a minha irritabilidade após o jogo. Pô, legal. No segunda-feira após meio-dia. Eu fiquei até segunda-feira irritado, estressado. Tu reveu o jogo, Carlos? Várias vezes. E cada vez que eu via, me irritava mais. E tu vê. Não temos como, porque a gente treinou na semana, os trabalhos que foram feitos, e a gente fazer um jogo tão ruim, tão isolado, o nosso time dos setores, entende? E isso foi conversado, a gente conversou, teve uma reunião com a diretoria, a gente falou com o treinador sobre isso. Naturalmente, isso não é uma questão que passa, é uma questão do jogo. Situações dentro do jogo que alguns jogadores sentiram, as coisas começaram a não acontecer tão bem. Felizmente nós ganhamos. Então nós temos tempo para corrigir aquilo que o Jacques disse. É melhor corrigir ganhando. Mas aí eu te pergunto, o que eu falei nas minhas análises abalizadas, eu falei assim, o que me surpreendeu foi a falta da tal intensidade decantada pelo que se falou do Jacques, do que tu acabaste de dizer na resposta anterior. Aquilo, o que parecia? Aí eu vou falar um pouquinho de futebol, se eu estiver errado, eu devo estar mesmo, tu me corrige, porque, óbvio. Eu não sou dono da razão. Não, mas é óbvio que tu entende bem mais. Eu digo assim, o que parecia, e eu não vou entrar em mérito, eu estou falando do cara que estava olhando o jogo. A expectativa era essa, talvez tu entraste nesse ponto, talvez seja essa tua irritabilidade. Pô, esses caras vão marcar, vão fazer o que treinar. Vamos jogar. Era isso. Por exemplo, o que eu avaliei? O Charles fez um futebol que não merece nem crítica nem elogio. O Laílson, foi aí que eu digo que eu dei uma cornetada. Ele errou muito e a bola tinha que passar por ele porque ele era o volante de saída. Aí eu vou dizer, o Eduardo foi uma água, eu vou dizer, sou eu que estou dizendo. E o Luquinha tenta muito. Então, para mim, o grande catalisador desses problemas foi a meiuca. Na minha opinião. Aí, por exemplo, eu posso cornetar Claro. O centroavante, o Giovani? Posso, mas também tenho que cornetar e dizer, não, peraí, a bola também não chegou nele. Quando chegou, se deu uma pequena atrapalhada? Se deu. Mas não chegou, não dá, porque pelo estilo de Giovani, eu acho que é aquele cara que a bola chega, bate e ele faz o gol. Não é muito de, vou trabalhar, Então, assim, e o que me deixou feliz, eu acho que a torcida, o fenômeno também eu me irritei.
eu me irritei porque não estava do jeito que a gente queria, eu acho que foi a melhor coisa que tu falaste aí. E aí eu te pergunto, qual é o teu... O que é a tua obrigação nesse momento? Tu intervém, não intervém dizer, tu vai mudar, não, intervém. Jaques, vem cá, queridão, bora conversar. O que aconteceu, o que tu acha? Vamos ver o jogo. É isso, porque isso foi uma crítica minha que eu acho que não acontecia no ano passado. Você via que o jogo não evoluía, estava evoluindo, nem digo, ó, demite esse porra, não é isso. Mas peraí, e aí, é isso aqui? O Jackson é um profissional extremamente Parece. Democrático, assim, ele escuta toda a comissão dele. Então, ele já viu o jogo 3 vezes, repetiu o jogo, acho que foi terça-feira, passou o VT do jogo, nós vimos também. Alguns atletas devem ter visto, porque a gente avisou a eles que o jogo passaria. Vai ver a lambança que tu fizeste. É bom, né? É bom fazer o bom, mas é bom ver as coisas. Então a gente tem uma reunião toda semana pós-jogo com toda a diretoria, principalmente com o Jacques, e a gente conversa abertamente. Ele faz as alegações dele, a diretoria faz seus questionamentos e tal, e isso é interessante, essa interatividade, né? As coisas elas são bastante exaustivas, a gente trabalha muito dentro do clube esses aspectos. E claro que coloca a opinião, que a opinião do dirigente é a opinião do torcedor. Ele está ali para transmitir o que o torcedor pensa, né? Então essas coisas são colocadas. E ele é um profissional muito preparado. Que é a grande chance da carreira dele. Vejo a condição dele ter uma boa condição. A gente já vai ver no próximo jogo um time diferente, né, em termos de atitude. Tu gostaste o que falta mais é a confiança. A confiança nossa, nós precisamos estabelecer confiança, segurança no jogo, no passe. Isso passa pelo sempre, às vezes, Tu já notaste que tem uma... Quando o Remo pega a bola para ir para o ataque, tem um... Tu já notaste isso? Isso dá uma fechada no jogador. Se eu fizer o passe errado, deu merda. Eu acho que isso às vezes cria uma certa ansiedade no último terço do campo, quando está chegando perto da área. A famosa tomada de decisão. A gente viu o jogador assim, às vezes chegando com superioridade numérica para fazer uma jogada, o jogador chuta, isola a bola lá naquela ansiedade de querer... às vezes. Mas isso nós vamos ter que aprender a conviver, né? Não vai quem tem uma torcida desse tamanho... Até porque eles viram também que aos 50 minutos saiu um gol suado, achado, do melhor lateral direito desse elenco, que é zagueiro, que a gente também vai perguntar, parecia que o Remo tinha goleado, né? Todas as... Bom, é assim, o futebol são circunstâncias dentro do jogo, né? Você tá ganhando de 2-0 e toma um empate e no final é aqueles... Parece um velório, né? A lateral direita é um problema. Não pela qualidade que está lá improvisado, pela improvisação em si. E pelo que eu vi, vi os jogos do São José, vi os jogos contra os daqui, eu acho que o estilo de jogo do Jacques passa muito pelas laterais, por isso que o Dudu veio, né? Como é que tá isso, velho? Tá foda. Entra dentro daquela perspectiva de mercado, da gente aproveitar Brasil, né? a gente está tentando aproveitar as oportunidades de mercado. A gente tem alguns jogadores que nós temos acompanhando, mas estão jogando estaduais, né? De repente um ou outro desses consiga se não classificar, enfim, não. Mas é uma busca por estadual ou é uma busca para lá, sem desespero? Não, as contratações que chegarem daqui em diante, a gente já está pensando na Série C. Tá. Mas a maioria desses contratos da galera que veio é curto ou é até o final do ano? Não, a grande maioria é até a Série C. Até porque nós temos hoje um grupo bastante reduzido de jogadores. Nós temos hoje, se não me engano, nós estamos firmando um grupo de 27 atletas. Né? Nós vamos definir esse grupo logo aí. Então, sendo 4 goleiros, né? Então, na verdade... De goleiro, o Revista não pode reclamar. São Vinícius fez mais um golaço. Thiago também. Thiago tem a melhor, assim... Esse Lucas, o menino que veio da Desportiva, que a gente também ainda já está... Você não veio um menino também de... É esse que veio do... Não, veio do Desportiva, né? Tem um que vinha também lá, mas não acabou não. O Desportiva daqui, né? Daqui, a gente... Tá. A gente conseguiu... Tu passaste pela base do Grêmio, 91... Até 2000. Até 2000. Quem daquelas crianças passou por ti? Que história tu tem disso?
A primeira geração que eu peguei foi aquela do Emerson, Carlos Miguel, aliás, desculpa, Emerson foi depois, Carlos Miguel, Danley, Arilson já foi um pouquinho depois, o Rafael Jacques, o Scheid, o Tinga, Ronaldinho Gaúcho, que esse era o concurso, né? Esse era um tu olhava e tu dizia... Não, tinha 15 anos, ele tinha 15 anos, a gente só esperar crescer, era só esperar acontecer, né? Genial, já. Genial. O Emerson, que coincidentemente foi um atleta que eu captei lá em Pelotas, levei para o Grêmio, jogou na Seleção Brasileira volante. Que teve aquele azar em 2002, bom Anderson Polga, que depois campeão do mundo 2002. Jogou Cláudio Pitbull, aí assim, Eduardo Costa. Eduardo bate em todo mundo, Costa. E aí entra, esses dias eu estava vendo o Fernando Praz, foi nosso jogador. Esse é monstro, né? Nós tínhamos goleiros fenomenais. Fernando Praz, jogou Eduardo, aqui. Isabel jogou não, né? Passou por aqui. Carlos, qual é, assim, o que tu, no final do ano, quando a gente fizer o novo bate-papo, não precisa ser só no final do ano, estou dizendo no final do ano. Certo, perfeito. O que tu querias que a gente estivesse conversando? Sobre o planejamento para a Série B. Sobre o planejamento. 2021. Explica para a galera o salto que é isso. Assim, mas realmente, é tipo, aqui a gente não ganha porra nenhuma, na Série B a gente vai ganhar X, dá para fazer 10 vezes mais. Se é que pode. Na medida que o clube vem sanando essas finanças, então a capacidade de investimento a cada ano ela vai aumentar em termos de folha de pagamento. Hoje o maior patrocinador, é bom dizer isso, viu? Porque o torcedor tem que saber. O maior patrocinador hoje do Remo é o torcedor. Mas por quê? Porque a renda lá ajuda a pagar a folha. Só que é uma renda extraordinária. Não é uma renda segura. Né? Nós só vamos ter renda maior se nós tivermos êxito. Tá. Então ela é uma variável. Se nós tivermos êxito, nós tivermos renda. Se tiver renda, nós temos dinheiro para contratar. É porque uma variável. Porque as receitas fixas estão com problema para sanar e criar um Remo melhor. Perfeito. Então o investimento no futebol ele fica menor. Ele depende naturalmente dos resultados. Né? Se a gente tivesse 20 mil pessoas a cada jogo, nós teríamos uma receita mensal que nos permitiria um investimento. Então, o sócio torcedor. Então, esse é o melhor torcedor. À medida que a gente vai aumentando o sócio torcedor, eu não sei quantos sócios tem aqui. Sinceramente, eu não sei. Talvez a Samara saiba. O Brasil de Pelotas, por exemplo, está na Série B, é um clube que tem uma cidade de 350 mil habitantes. Ele tem 4 mil sócios religiosamente pagando. 4 mil sócios. Sustenta quase a folha. É isso. Eu fiz um episódio umas 3 semanas falando do sócio torcedor do Remo e do Paysandu. Quantos habitantes tem? Belém, 1 milhão e pouco. Mas aí tem mais torcedor. O que eu disse, não, eu acho que e a gente deve estar aí tentando falar com o Rodrigo e tal. Eu sei que eles trabalham muito, assim. Não dá pra gente vir com umas coisas malucas, mas, por exemplo, fiz uma conta dentro da realidade que era o sócio-torcedor à época, que tiveram mais mudanças, que é com 5 mil, a tua folha de pagamento ela estava segura. Então a tua renda dava para trazer um carinho melhor e tal. Então aí, ó, galera. Cara, eu quero te fazer umas coisas. Mas nós não falamos sobre a Série B. Sim, Série B, perdão. A Série B, os valores líquidos, o ano passado geraram em torno de 5 milhões e meio líquidos. Isso te permite dividir isso por 10 meses, mais 500 mil de folha. Fora agendas normais, né? Se analisa 500 mil de folha só para que folha, são 10 jogadores de 50 mil reais. Teoricamente no nível. Teoricamente. Então você eleva muito o nível técnico. E você tem, toda semana você é visto no Brasil todo. Então, seu patrocinador... Literalmente. Porque seu patrocinador está rodando o Brasil. Fora que tem a renda de PPV. Além de que você está dando vitrine para o seu jogador da base, e ele vai... que possivelmente está sendo visto no mundo todo, e você fazer um negócio. Aí vale aquilo que a gente falou, dá para investir, dá para melhorar, para ele virar dinheiro. Seu ativo. Exatamente. Você hoje traz um jogador para cá, digamos na Série B, e ele é do empresário tal. Ele faz o contrato até o final da Série B, 30 de novembro e tal. Terminou a Série B, ele é do empresário. E o que o clube? O clube só usou o direito esportivo dele. Ele foi lá, jogou, te defendeu, fez gol dele. Só.
Mas financeiramente, como ativo, ele não deixou nada. Ele ganhou, foi um empresário. Então, o clube tem que também pensar. Preservar os ativos, contrato mais longo, para surgir um negócio, o clube está no negócio. O Laílson começa aí sim virar um ativo, um Pingo vira um ativo, o Hélio vira um ativo. Porque se ele tem um valor na Série C... Ele tem outro totalmente diferente. E toda semana está no Brasil todo. Você liga a televisão, onde você tiver, um celular... Você está em Paris passeando, como você faz de vez em quando? Opa, aí pai. Você olha lá, liga lá na internet, lá tá dando a Série B, o Remo jogando Série B. Enfim. E o Enos Queiroz comentando direto de Paris. Eu não sei se isso vai. Se vocês estiverem ouvindo, é porque valeu. Eu tenho que te perguntar isso pra gente, tipo, uma coisa já no término desse papo muito bacana. E o que tu achaste do Quadrado, que é o craque mundial do momento, Carlos? Bom, o Quadrado, assim, a gente viu um jogo, né, contra o rival. Foi muito bem, mostrou muita qualidade, assim, você vê um jogador fazer o que ele fez naquele jogo, mesmo jogando o time dele com um jogador a menos. Foi o que mais me impressionou. E ele sendo a válvula de escape. Eu acho que ele tem talento, né? Agora é prematuro qualquer julgamento precipitado, né? Mas é bom olhar. É bom olhar, ficar atento aí ao mercado, porque hoje esse tipo de jogador você não tem mais no mercado. Então você olha, poxa, opa. Tomara que seja o que a gente achou. Tu pode mudar uma coisa no futebol moderno. Uma coisa. Tá, vamos falar um pouquinho do futebol moderno. O que tu mudarias? Bom, eu diria assim, todas as teorias que se aplicam hoje no futebol moderno, elas são bonitas, são salutares, e eu acho que elas precisam ser aplicadas. Então, eu estou falando em termos de treinabilidade. Mas isso você tem que ver no contexto que você está inserido. Então, todas as teorias, se fala de futebol apoiado, futebol isso, futebol aquilo, é bonito isso, mas você vai jogar lá em Arapiraca, você vai jogar aqui lá em Cametá, você consegue aplicar isso? São situações. Então, você tem que estar dentro da sua realidade, trabalhar com a sua situação local. Tu vieste bem ciente das dificuldades ou elas te surpreenderam? Não, eu tenho ciência. A maior dificuldade ela está em nós mesmos, né? Nós precisamos superar essas adversidades, que é de você ter uma torcida que cobra, que é carente de resultado há anos, não somos nós que chegamos agora, somos culpados do Remo não ter classificado o ano passado, do Remo entendeu? Então, mas isso o torcedor está até aqui. Vai acabar. Ele não entende isso. Desaguando em você. Ele quer o resultado, e nós estamos aqui para dar esse resultado. Agora, não se faz nada sozinho. O futebol é um contexto que envolve todos esses aspectos, e principalmente o torcedor. Agora, é muito melhor você ter, com todas as cobranças que o torcedor do Remo traz, é melhor ter que é o fenômeno do nosso lado do que contra nós. Vamos lá, algumas coisinhas. Um jogador que tu tens uma admiração. Jogador, assim, pode... Jogador, vai. Que tu gosta. Cavani. Cavani? Pô, bacana. Tá indo... Jogador completo. Olha, fica de olho. Jogador que defende lá atrás e tá lá na frente. Fica de olho que ele tá em treta com o Paris Saint-Germain, tá? Pô, sei lá, vai que ele diz, eu quero um desafio novo, vou pro norte, vou pra Amazônia, Rainforest. Vou pra uma fazenda. Lá, meu. Ele tem no Uruguai, né? Exatamente, e adora coisa brasileira e tal. Mate, chimarrão que nem eu. E gosta de sertanejo. Qual tipo de música que tu curte? Tu gosta de música? Eu gosto de todas as músicas. Eu não tenho, assim... a cada momento você... um Kennedy para tu fazer um relax. O Remo vai ser campeão da Série B. Tu vai botar a tua primeira música lá na salinha. Eles vão dizer... Aê! Cheguei chegando. É essa? Já comeu alguma coisa? Já das comidas? Praticamente tudo. E aí? Adoro. Gastronomia fantástica. O que tu mais gosta? Maniçoba, pato de tucupi, açaí? Eu gostei do arroz paraense. Achei sensacional. Né? O pato tucupi ainda não comi. Maniçoba? Tiveste coragem? Não, maniçoba não foi bem, não. Não foi bem? Não, é que eu mais gosto. Mas provei. E o sorvete? Sorvete sensacional. Tem um aqui que é de... Assessor ajuda, assessor Como é que é o gosto aquele, do homem, assessor... Graviola, tapioca. Fruta daqui. Cupuaçu. Cupuaçu.
sensacional. É uma mistura de dois, sensacional. Melhor sorvete que eu já tomei. Carlos, assim, eu queria te agradecer, espero que o papo da gente, como eu te falei antes, a gente não é repórter, não é jornalista, a gente gosta muito de futebol, tenta ver, falar de futebol. Já vou também falar para vocês que o papo antes da gravação foi legal, o Carlos manteve a mesma pegada dele, assim, muito solícito. Posso dizer para vocês, assim, sem puxar sangue de saco, que eu não preciso, porque se ele for ver o Enos Queiroz daqui em diante, eu espero que ele veja. Se eu precisar dar aquela cornetada, eu vou dar. Clicar lá. Sininho, olha aí. Tá. Então, assim, queria te agradecer. Obrigado, espero que tu tenha muito sucesso. Espero que o Remo suba mesmo, porque o futebol paraense lá em cima pro canal é bom, pro torcedor é melhor ainda. E mais uma coisa que eu quero te dizer, como aqui a gente não tem casca de banana, não tem nada, o Enos Queiroz está à tua disposição para qualquer coisa que tu queira trocar uma ideia com o Fenômeno de um jeito mais agradável e bem-humorado. Te agradeço e dizer que para mim é uma satisfação, até porque hoje eu tenho um trabalho no Clube do Remo e nada melhor do que eu estar aqui falando para o nosso torcedor, né, daquilo que foi a nossa carreira em determinados momentos, aquilo que a gente está procurando fazer aqui, embora muitas coisas, né, a gente conversou isso em off, a gente não pode estar passando para o torcedor, porque são coisas internas do clube. Pro bem dele mesmo. Pro bem dele mesmo. Mas que nós estamos trabalhando sério, que tem uma diretoria competente e responsável, né? Muito responsável, e que passo a passo nós vamos cumprir todas as etapas do nosso planejamento e a gente espera que com um resultado, que não é fácil. Em algum momento a gente vai oscilar, né? A gente, por exemplo, oscilou nesse primeiro jogo e ganhamos, mas realmente me doeu aquele jogo, sabe? Eu acho que isso foi a torcida que mais gostou. Eu só vou acrescentar, e rápido, porque a gente infelizmente tem tempo, essa juventude, a geração PlayStation não consegue ficar mais de 20 minutos na frente de uma tela. Copa do Brasil é prioridade para entrar uma graninha boa para te ajudar aí nessas contratações? É fundamental. O nosso planejamento passa pela... O histórico não está muito bom pro Lion, né? Mas vamos lá, quebra essa parada, pelo amor de Deus. Se é difícil para ele, para nós... É para ele? Boa, garoto! E o nosso objetivo principal do planejamento é o acesso, né? A gente sabe que ganhar o título é importante, é um tricampeonato, mas se a gente pudesse escolher, pessoalmente, se eu pudesse escolher o acesso que coloca o Remo num outro patamar, como diria Bruno Henrique. Como eu tenho um amigo que diz, é outro tatamar, né? É outro tatamar. Carlos, obrigado. Obrigado mesmo. Vou te acompanhar mesmo, viu? Valeu. Galera, então agora, divulga isso para geral, para a gente ter milhares, quiçá milhões de visualizações, para a gente estar sempre trazendo gente tão bacana quanto o Carlos. Vai ser difícil, o homem é gente boa pra caramba. Valeu, segue nós, tamo junto. Segue o Queiroz, que ele quer passar férias em Paris. Já dá pra... Aqui nas praias daqui já tá de bom tamanho. Salve, valeu, galera.